salve pessoas! Vamos falar do quarto processo de gestão de pessoas, o processo de treinar pessoas. Esse processo, quando a gente fala em treinar pessoas, a gente remete a treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Esse, por sinal, é o meu queridinho. Eu trabalho muito com isso nas organizações e fazendo treinamentos. Qual que é a diferença? Treinamento e desenvolvimento não é a mesma coisa. Treinamento, quando você vai treinar uma pessoa, você vai trabalhar as competências que ela precisa hoje, agora, para exercer melhor, de uma forma mais criativa, de uma forma mais inovadora, o cargo que ela está agora. Então você vai trabalhar as competências dela agora, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes. Treinamento, quando a gente fala em treinar, a gente fala em mudança, mudar comportamentos. Se eu vou mudar comportamentos, eu preciso dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes que vai compor essa nova competência. Geralmente as organizações, elas têm mapeado, ou deveriam ter, quais são as competências chaves para ela ter mais sucesso no seu desempenho, para ela manter-se sustentável no mercado, no nicho que ela trabalha. Então, a partir dessas competências, ela vai treinar as pessoas, ela vai desenvolver as pessoas. E a gente já fala que pessoas são o capital humano da organização. E esse capital eu agreguei, eu trouxe ela para a minha organização, eu apliquei, eu vou orientar ela no cargo e treiná-la. Para ela desenvolver, essa pessoa ela vai ficar mais valiosa. Depois a gente vai ver outro processo da gente manter pessoas dentro da organização. Então, o processo de desenvolvimento de pessoas, ele já pensando a longo prazo. Eu vou desenvolver aquela pessoa na organização, eu vou pensar na carreira, eu vou pensar nas competências que futuramente aquela pessoa pode assumir. Por exemplo, quando a gente fala em liderança, geralmente as empresas, as fazendas, as organizações de todos os segmentos, elas promovem expertise, elas promovem técnica, E a pessoa nem sempre ela chega lá, ela está preparada, se a empresa não é adepta ao treinamento e desenvolvimento, Muitas empresas acham que isso é dispendioso, Então eu sugiro, experimenta não treinar para você ver uma coisa. Então, elas promovem a técnica e na hora que a pessoa está exercendo liderança, ela não tem resultado. Pode ser que essa pessoa ela não tenha capacidade para ser líder, ela não tem a competência necessária para ela exercer liderança. Então, precisa de treiná-la no cargo, que ela poderia ter sido desenvolvida antes para chegar lá já arrasando, já trazendo resultado. O treinamento e desenvolvimento é um dos segmentos que mais traz retorno sobre o investimento na organização. Que você treina para obter retorno no seu investimento, para você obter, de uma certa forma, você obtém mais qualidade, você agrega mais valor à pessoa, ao serviço que você entrega, ao produto que você entrega. Então, quando eu falo de treinamento, eu vou cuidar dessas pessoas pensando em longo prazo. Por exemplo, eu tenho uma equipe de analistas, E eu vou treinar, desenvolver essas pessoas, porque eu quero que futuramente uma delas assuma a liderança. Então eu vou treiná-las, avaliando, monitorando, para eu ver quem tem a condição de assumir lá na frente a liderança dessa equipe. E a liderança é um ponto falho, infelizmente é um ponto falho da maioria das organizações, especificamente no agronegócio. Porque, primeiro, por que eu falo isso? Porque no agronegócio, as equipes não são tão grandes, comparadas a outros segmentos de outras organizações. Por isso mesmo, eu preciso as equipes, por elas serem enxutas, eu preciso de uma liderança mais apurada, de uma liderança mais desenvolvida. Só que as pessoas não entendem, de certa forma, os empresários, os empreendedores, a importância de desenvolver primeiro a liderança dele. Porque se a equipe é enxuta, ele está trabalhando com pouca gente, mas ele tem que gerir essas pessoas de uma forma mais adequada
para ter os resultados que ele precisa, para a empresa crescer, para a fazenda crescer, para o negócio crescer. Né? Então, o treinamento, o desenvolvimento, o autodesenvolvimento precisa começar lá de cima. A gente precisa de ter apoio da hierarquia, da alta hierarquia. A gente precisa, na área de treinamento, de desenvolvimento nas organizações, ter apoio principalmente da hierarquia quando a gente fala de fazenda, né, mais dos fazendeiros, dos proprietários, dos donos das fazendas, dos empreendedores, dos diretores, do administrador e por aí vai. E vai descendo, né? Se a gente fala de outras organizações, de outros segmentos, a gente também precisa de ter esse respaldo, esse apoio da administração, da alta administração da empresa, né? Porque senão o treinamento não vai, né? E daí, a partir daí, você treina, você desenvolve os seus funcionários para agregar valor, para desenvolver, para trazer mais novas competências às organizações, trazer mais criatividade, trazer novos conhecimentos, trazer inovação, criatividade, né? Porque a gente fala em aprendizagem, em gestão do conhecimento, em aprendizagem organizacional. Isso é um barato, isso impacta tanto na organização que trabalha com isso, e as organizações, de certa forma, estão cada vez entendendo mais a importância disso. Só que a gente fala em aprendizagem organizacional, só que quem aprende dentro da organização? São as pessoas, não são? A pessoa aprende, a pessoa traz conhecimento, a pessoa retém o conhecimento. Aí quando a gente fala em conhecimento e gestão de conhecimento, a gente fala em gestão de conhecimento com relação a vendas, com relação aos clientes, com relação aos processos, né, com relação a, patentes, com relação a um método de trabalho que foi desenvolvido, né? Isso tudo tem a ver com a aprendizagem. A organização vai aprendendo de acordo com o que ela está passando e as perspectivas do nicho dela, e ela vai aprendendo e ela vai se desenvolvendo, né? Então, se você, né, cuidar dessa área, você vai ter um retorno importante, né? Porque o processo de desenvolvimento de talentos, de treinamento de pessoas, ele impacta positivamente em todos os nichos e todos os setores da organização. Primeiro, você tem que se treinar quando você tem uma equipe enxuta para liderar. Se treinar, vírgula, né? Procurar um treinamento, se desenvolver para treinar, para gerir as pessoas na organização. Não é porque você tem uma expertise, eu vou montar uma empresa, vou começar esse negócio, mas você não tem. Aí você começa a crescer sua empresa e você não tem expertise, você não tem competência, na verdade, para gerir as pessoas que estão trabalhando para você, para entregar aquele resultado que você quer que ela entregava, que você entrega enquanto profissional técnico. Mas você não tem capacidade de fazer a gestão. Então você precisa procurar treinar-se, né? Buscar treinamentos. Treinar, quando eu falo treinar, não é só você buscar o conhecimento no livro, no curso, né? Quando a gente fala em treinamento, a gente traz com mais afinco a questão de mudar os comportamentos, mudar as atitudes. Porque, olha, eu sempre vou falar isso, as empresas contratam maestria, contratam expertise, contratam conhecimento técnico e demitem por comportamentos, demitem por atitudes inadequadas, né? Seria bem mais barato para uma organização treinar essa pessoa, desenvolver essa pessoa, desenvolver os seus talentos, ao invés de demitir. Né? Então, presta atenção, não sei se não está sendo o erro da sua fazenda, da sua organização. Né? O treinamento, o retorno de investimento, em outros vídeos eu vou falar mais sobre isso, e a gente vai trazer retorno sobre investimento em alguns segmentos. Né? Lembrando que, vou deixar uma coisa clara aqui, que as empresas que me contratam, elas geralmente sempre têm essa questão. Quando você contrata uma pessoa para montar um treinamento, existem muitas metodologias de treinamento.
Então a pessoa vai chegar na sua empresa e junto com você, com o RH, se tiver o RH estruturado, vai montar, vai fazer um diagnóstico, é chamado diagnóstico, vai fazer um diagnóstico sobre qual que é as necessidades da sua organização. Para eu ver se eu posso realmente te ajudar. A partir daí, a gente vai fazer um desenho do treinamento, né? De como vai ser o processo, né? Do projeto, como vai ser o seu projeto de treinamento. Porque geralmente não é só falar, eu não tô tendo resultados porque eu tô com um problema, sei lá, no atendimento, eu tô com um problema em tal líder. Mas aí quando a gente chega, a gente começa a conversar, começa a fazer o diagnóstico, a gente está preparado para isso, a gente começa a ver que não é bem isso, não é bem aquilo, e a gente vai alinhando, né, o que a empresa precisa, o que está acontecendo com as reais necessidades de treinamento. Isso é o meu diagnóstico. E a partir daí, a gente desenha o treinamento propriamente dito. E depois faz a implementação do treinamento, que é eu ir na organização e treinar as pessoas, ou através hoje, por causa da pandemia, está tendo a metodologia mais comum hoje, está sendo treinamento online, né? Então, o coach a gente faz online, alguns treinamentos a gente faz online, muitos treinamentos a gente pode aplicar online tranquilamente, os resultados são os mesmos. Mas tem os treinamentos que a gente trabalha na organização, pode ser o roleplay, que é os treinamentos vivenciais, né, que são outros tipos de treinamentos. E daí, a partir de que a gente implementou o treinamento, a pessoa está sendo treinada, tem que ter a avaliação, né? A partir da avaliação, o ciclo segue, gente. A gente tem sempre que fazer os ajustes. Eu já falei isso antes, quando eu falei de outro processo, se não me engano, de aplicar pessoas. A avaliação de desempenho, outras avaliações, elas servem mais para fazer os ajustes necessários para eu orientar as pessoas, para eu ter base para dar feedback, né? E para feedback também tem uma técnica, né? Então, você precisa de ter cuidado e de entender a importância da gestão de pessoas no seu negócio, na sua fazenda, na sua organização, sobretudo no agronegócio, né? Então, sobretudo, mais ainda, em cargos de liderança, para exercerem a liderança, tá ok? Então, se você gostou, se isso faz sentido para você, eu quero muito, muito, muito saber qual a sua percepção sobre isso, como isso é feito na sua fazenda, na sua organização. Comenta aí, compartilha com as pessoas que você acha que precisa desse conteúdo, né? Deixa o seu like, o seu joinha, porque o YouTube ele mostra esse conteúdo para mais pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo, né? Isso aí vai chegar para mais pessoas e eu vou poder ajudar mais pessoas com o que eu sei, o que eu gosto de fazer. Tá ok? Então, se precisar, conta comigo e treine, desenvolva os seus talentos, treine seus talentos, tá? Então, até a próxima!